Vamos em frente. O juiz Sérgio Moro participou nesta sexta-feira de um debate em Nova York. Pregou o fim do foro privilegiado, alertou para retrocessos no combate à corrupção e defendeu a sua conduta nos julgamentos da Lava Jato. Sem tocar no nome do ex-presidente Lula, Moro disse ainda que as pessoas têm ilusões sobre alguns ídolos, mas é hora de verem a verdade. Ótima frase, hein? Segundo ele, se você for ao processo, vai ver que ninguém está sendo investigado ou julgado por causa de sua opinião política, mas por causa de lavagem de dinheiro, propina, atos criminosos. Moro falou ainda em um novo espírito de combate à corrupção que toma os tribunais brasileiros no rastro da Lava Jato. Ao citá-la, o juiz a comparou à Operação Mãos Limpas na Itália e ao julgamento do escândalo de Watergate nos Estados Unidos. Essa é aquela viagem a Nova York que o Lula citou como prova do conluio do Sérgio Moro com os Estados Unidos para persegui-lo judicialmente. E aí, José Maria Trindade, o Moro está dando a sua palestra naquele tom genérico que ele sempre dá e fazendo as devidas colocações de que as investigações da Lava Jato se baseiam em crimes, não na opinião política ou não no governo de cada um. Registros que ele fez, inclusive, quando interrogou o Lula e o Lula ficou lá, assim, fingindo que acatava, mas sem passar recibo. Olha, Felipe, eu queria destacar um ponto muito importante aí. Antigamente, o Supremo Tribunal Federal sabia que quando julgava, que definia um tipo de ação, um norte para todo o país. Isso acabava se repercutindo lá nos estados, nos municípios, né, os juízes, os desembargadores e tal. E eu entendia que a justiça brasileira estava numa espécie ali de dormência, porque desistir, não vou condenar esses poderosos, porque lá na frente, no Supremo, eles acabam se livrando e eu fico com carão. Mas aí depois do juiz Sérgio Moro montando esse sistema forte lá, porque é baseado ali numa operação muito bem feita, né, numa força-tarefa, eu repito, não é só a Polícia Federal, mas é a Polícia Federal também, mas tem o Ministério Público atuando muito fortemente e também o pessoal da Receita Federal e a Polícia Federal, é um trio perfeito com apoio do Sérgio Moro. Então, a partir daí, essa postura, esse tipo de julgamento está se multiplicando pelo país. Exemplo do que aconteceu no Rio de Janeiro. Em épocas anteriores, não haveria um juiz como o Bretas assim, para encarar um governador. Não, olha só, ele estava no poder, porque apesar de ex-governador, tinha um pesão ali como seu representante, né? É isso aí. Agora que negócio interessante, né? Certas obviedades são esquecidas, é bom quando alguém ressuscita. Isso porque você vê com que clareza, né, se apresenta a realidade adversa ao Lula. É o que disse o Moro, ele não é perseguido por nenhuma declaração política. É verdade. Quer dizer, por que o Lula não disse, todo cara que é perseguido político, ele cometeu o chamado crime de pensamento, o que não existe, é absurdo. Só a ditadura aplica esse negócio aí, Cuba, Venezuela. O Lula deveria dizer por que ele é perseguido politicamente, o que motivou a perseguição política, o que ele disse, né, como um político de oposição que justificasse isso. Nada, rigorosamente nada. Ele está sendo julgado, foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro. E agora vai ser condenado outra vez, eu não tenho a menor dúvida, nesse processo sobre o sítio de Atibaia, também por crimes comuns. Ele é um criminoso comum, não merece nenhum tratamento especial, não. Ele é um bandido. Agora essa frase... a fala do juiz foi muito importante, né? Quando ele fala de provas, gente, esse caso aí do sítio, que é a próxima condenação do ex-presidente Lula, pelo amor de Deus, está muito claro, né? E essa frase do Moro achei ótima, hein, Augusto? As pessoas têm ilusões sobre alguns ídolos, mas é hora de verem a verdade. Claro. No Brasil, o sujeito defende a mesma bandeira. Claro. A pessoa já fica absolutamente crente naquela pessoa só porque ela defende. O Lula defende a distribuição de renda. Aí o cara tem lá um pensamento de esquerda, é beneficiado com aquilo. Oh, meu Deus, ele é um ídolo e ele não pode ter nenhum mau comportamento, não pode cometer crimes e tal. E a pessoa fecha os olhos para a realidade. E isso é assim, tanto na esquerda quanto na direita. Sim.
Tem direitista que defende, levanta a mesma bandeira e tal, e pronto, e as pessoas acham que é o máximo. Olha, é preciso analisar comportamento. Não pode ser o único critério de avaliação de outras pessoas, não pode ser erguer a mesma bandeira política. O mundo é muito mais complexo que isso, a personalidade humana é muito mais complexa, o comportamento precisa ser analisado. E há questões, afetações psicopatológicas que precisam ser verificadas pelas pessoas, porque elas são muitas vezes evidentes. De pleno acordo, você precisa acabar com o comportamento de rebanho. Exatamente. Nós não somos rebanho. Espírito de rebanho. Você tem de pensar, não existe nenhum homem providencial que vai resolver os problemas por nós. Quer dizer, nós temos de pensar o tempo todo. O que me anima são fatos como os que foram escancarados quando o Aécio apareceu com aquela fita. Sumiram os 50 e tantos milhões de eleitores do Aécio porque eles pensam. Você vê a realidade, quer dizer, ele não era o que se imaginava que fosse. Portanto, Deus. O Jânio Quadros se elegeu com uma votação espetacular. 7 meses depois, ao renunciar, ele acabou. Ficaram alguns devotos que não conseguiram elegê-lo sequer para o governo de Estado. No ano seguinte. Então, esse é um comportamento racional. Agora, eu não posso considerar racional o sujeito que chega e diz, não, o Lula não fez nada de errado, não tem prova. Então, não é racional. Não é. É comportamento de rebanho e é seita. É seita, coisa de Felipe, crente. E tem muito nas redes sociais. Fala, Zé Maria. Eu queria apoiar integralmente o que você disse aí, com base na frase lá muito boa do juiz Sérgio Moro, para dar o meu testemunho, né? Eu vejo todos os dias isso aqui, chegarem ídolos e a gente vê de perto, dizem que de perto ninguém é normal e de longe também não. Olha, eu vejo ídolos chegarem aqui com essa fama, a gente conversa 5 minutos com eles e a gente vê que não é nada, é apenas um trabalho de marketing, né? E ao mesmo tempo outra mudança que eu estou também cansado de ver. Deputados que ficam ali às vezes até baixo clero, a gente conversa, vê a deficiência dele e de repente um presidente vem e o nomeia como ministro. Aí ele se transforma em um ídolo até do Congresso Nacional, que também é massa de manobra. Não pensem que os deputados e senadores aqui não são manobrados, não, porque são 513 deputados, mas 60, sendo muito benevolente, 80 deputados é que tocam aquela casa. O resto aperta botão. Então, assim, existem os ídolos que não valem nada, e existem os que não valem nada e que de repente viram ídolos. Olha, eles são hoje nada e amanhã são nomeados para um cargo importante e voltam. Isso é antropológico, voltam, até o cabelo muda, a roupa muda, a postura, o peito estufado. É como numa comunidade chimpanzé onde o líder ali tem o peito estufado, sabe? Mas muda completamente. Como pode? A gente tem que acreditar que são humanos. Humanos é o que somos, né? Eu conheci o Fernando Collor quando ele ainda era prefeito de Maceió. E ele era uma pessoa assim, eu conversava bem com ele, temos a mesma idade, e conversava normalmente com ele, era um cara até um pouco tímido, quando acompanhava os políticos mais importantes que ele, como governador, por exemplo. Quando ele assumiu a presidência, e eu estava sem vê-lo há alguns meses. Eu fiquei bobo, porque ele tinha mudado o cabelo. Lembra quando ele botou aquele cabelo para trás? A postura imperial, o tom de voz e a pose. Ele realmente se achava conselheiro de Deus ali, como o Lula. Deu no que deu.